Olá, pessoal! Mais uma vez, mais um vídeo para vocês. Desta vez, já é querendo assim, eu me responsabilizando pela divulgação deste vídeo, apesar que estava aqui tocando teclado, certo? Mas, desta vez, para fazer jus a vocês em satisfazê-las e tirar melhor as suas dúvidas, ok? Muitos pastores, padres, bispos, cardeais, muitos evangelistas, reverendo, sabem a verdade. Por quê? Sabe que o diabo da verdade não existe e que sepultura muito mal interpretada para assim fazer medo ao homem, como que inferno de lago de fogo e enxofre. Não, isso não existe. Agora, sepultura sim. Inferno, que quer dizer sepultura. Inferno, regiões inferiores, onde se sepulta os corpos de tudo que morre, os animais do campo, os animais selvagens, pássaros, aves, leão, leoa, o ser humano, até os peixes. Mas só que existem muitos pastores, igrejas, que fazem questão de saborear o culto com o nome do inferno, diabo, demônios e Satanás. Se não tiver isso, o culto não presta, porque é, de fato, o meio pelo qual eles fazem para também as pessoas escutarem e ouvirem, acharem e acreditar que existe tudo isso que não passa de lenda. Esta Bíblia que está aqui é um livro de lendas. Ou por que não dizer? Todas as Bíblias é um livro lendário. Seja ela católica, apostólica, romana, seja ela de Jerusalém, todas as Bíblias do mundo, onde quer que exista, onde circular, este livro é um livro de lendas. Lendas. É um livro lendário, de fábulas. É o chamado livro fabuloso. Ok? Valeu? Estou esclarecendo. Por quê? Eu ia pegar aqui a minha carteira de membro e de agente missionário, ou missionário, mas não vou ter o trabalho de levantar aqui para interromper o vídeo, né? Mas eu sempre tinha meia dúvida quando antes, novo. Inclusive, muitos que andavam em cruzadas, em praças públicas, pregando sobre o inferno, porque dali o povo com medo, porque o povo logo, logo, quando tem medo, como é esse vírus que estava aí, e ainda tem algumas coisas circulando neste mundo sobre esse vírus. Rapaz, quando eu passar por alguém assim, a pessoa que estava sem máscara e ele com máscara, fica assim, ó, não passava perto de mim, não. Passava ao redor, por longe, achando que eu estava contaminado. Ou ele estava contaminado, eu queria me contagiar. Mas também não me contagia. Então, o povo, em algumas coisas, a maioria das coisas, toma tudo por pânico, medo, porque é medroso. O povo já tem, de fato, a fragilidade do pânico, do medo, da fobia, da angústia, da depressão. Então, tudo isso aí
na verdade, é uma coisa que é inacreditável até então. Certo? Então, gente, é até inaceitável certo tipo de comportamento assim. Olha, o padre Quevedo em vida, ele sempre desafiou. E nada a ele aconteceu. Nada a ele aconteceu. Desafiava mesmo. Se é que tem diabo, demônio, Satanás, Beelzebub, manda vir a mim. E nada acontecia com ele. Aí o que é que vocês me dizem? Eu conheci um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que inclusive ele era capelão. Celebrava missa em capelas de hospitais ou em quartéis. E esse capelão, esse Vianney, eu tenho até o livro dele, morava aqui em Feira, na Maria Quitéria. Só porque ele se levantou contra o sistema de Roma, pregando contra o que a igreja mandava, o que o clero mandava, né? Os superiores mandavam, que é para pregar sobre o inferno. Inferno, Satanás, demônio. Aí ele se levantou contra, que isso aí não existe. Aí o que acontece? Simularam um assalto para justamente matar ele, porque estava de encontro ao sistema. E é o primeiro que vai ser entrevistado neste vídeo passar aqui. Após eu fazer esse vídeo, logo o Ney Silva entrevistando ele. Ele já morreu, esse capelão já mataram, entendeu? Mataram. Então, não morreu com idade, mataram mesmo, assassinaram. Então, gente, todo aquele que se levanta contra o sistema, pregando contra o sistema, pastores, preletores, pregadores, que vai de encontro, falando da verdade, porque se falar a verdade mesmo, ora, até o próprio Caio Fábio afirma. Na verdade, eu quero afirmar com essa pessoa que o diabo realmente não existe. Também creio que o diabo não existe. Então, o próprio Caio Fábio fala isso. E outro que fala que é pastor. Ele sabe, não sabe? Mas é pastor. Entendeu? E ganha, mas ele também está dizendo a verdade. Aqui nas redes sociais. Ok, gente? Então, assista aí, por favor. E outra coisa, aqui não tem de dizer que é direitos autorais, porque tá no YouTube aí, para todo mundo ver. Então, não é questão de ser censurado que eu estou quebrando, rompendo os direitos autorais. Não estou não. Tá no YouTube e tá bom. Tá legal? Então, assista o vídeo. E depois desse não vou falar mais nada. Vou mostrar para você. E aqui em João 6,70, que é um livro também que é muito fabuloso, mas aqui no próprio livro de João, diz, no 6,70, que esse Jesus, entre aspas, escolheu os 12, mas um de vós é um diabo. Quer dizer, o diabo é o próprio homem, quando ele quer ser. Satanás, quando ele quer ser. Ok? Um abraço a todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Estamos aqui na capela do HDPA, Hospital Dom Pedro de Alcântara, que pertence à Santa Casa Misericórdia, aqui o altar da capela. E o capelão é o Padre Vianney, completando 32 anos de ordenação sacerdotal. Como é que o senhor vê essa figura do diabo pregada por pastores, de que o diabo está destruindo famílias e tal? O diabo existe ou não? Diabo não existe, eu não acredito. Foi inventado para se aproveitar da ignorância das pessoas e tirar proveito. É uma figura meramente ilustrativa, seria isso? É claro, é uma simbologia. Conta a história que foi o anjo Lucifer, quem viu, quem foi o repórter que viu. Tudo é criação do homem para fazer medo ao homem. Pela existência desse tipo de comportamento comercial relacionado à fé, muita gente não acredita em Deus e nega mesmo a sua existência.
e quase sempre o argumento é de que Deus não existe, porque afinal de contas tem tanta guerra, não é? Temos aqui a desgraça humana dos refugiados na Europa. O que você diria para essas pessoas que não acreditam na existência de Deus? Não, em primeiro lugar, eu quero concordar com a afirmação da pessoa acerca do fato, e é bom que você faça a distinção sobre isto, acerca do fato de que Deus não existe. Eu realmente creio que Deus não existe. Quem existe sou eu. Eu existo. Deus não existe. Existe o universo. Existem os multiversos. Existe tudo o que pode ser verificável. E existe o existente transverificável, mas que faz parte, no mínimo, de uma equação matemática que fecha. Boa parte das coisas que a gente veio a descobrir, antes de descobri-las, nós as matematizamos de maneira exata, de tal modo que as encontramos, porque elas eram existentes como possibilidade. Mas Deus não é existente como possibilidade. Deus é impossível. Deus não é possível. O possível é o existente. O impossível é inexistente. Por isso, o que existe é o material com o qual a ciência trabalha. Por exemplo, a física. Ela só pode ser ciência se ela trabalhar com aquilo que possa, enfim, para além de uma teoria, ser materializável, como o bóson de Higgs, que existiu como uma possibilidade teórica há muito tempo, só encontrou seu caminho de verificabilidade e factualidade há muito pouco tempo atrás. No entanto, o bóson de Higgs existe. Deus não. Deus nunca será provado. Porque o Deus provado é coisa. O Deus provado é um ente. O Deus provado é uma criatura. O Deus provado é uma finitude. O Deus provado é verificável. A verificabilidade de qualquer coisa a torna objetica. Se é objeto, é existente. Se é existente, não é Deus, porque para ser Deus tem que ser. Não pode existir. Eu estou com dúvida em relação à existência de Deus. Com relação à existência de Deus, não tenha não. Deus não existe? Deus não existe. Tá tudo certo. Você não precisa ter dúvidas sobre a existência de Deus. Caio tá Deus concordando. não existe. Deus não existe. Um Deus que existe, a gente não precisa nem ter dúvida. A gente já pode saber que não é Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Os pastores sabem que o ser diabo não existe. Eles sabem disso. Não estou aqui generalizando, mas a maioria sabe que esse ser espiritual, assim como o inferno, que nós vimos na mensagem anterior, não existe. Esse diabo é o sócio do sistema religioso, é o sócio de muitos pastores. O diabo e o inferno são as duas maiores fontes de renda desse sistema religioso cruel, perverso e opressor. Então esse é o tema da mensagem de hoje. Os pastores sabem que o ser diabo não existe. Então a gente vai entender quem é esse diabo, esse Satanás, que nunca foi um nome próprio, e sim um adjetivo, uma figura de linguagem para se referir a um opositor, ao pecado. Tudo isso, figura de linguagem, a gente vai entender isso. E os pastores sabem disso. Então se usava-se muito na época essa figura de linguagem de diabo, de Satanás, para se referir a um opositor, a um diabolos. Só isso. Uma pessoa chega para você e diz, ó, aquela mulher é uma galinha. Ou ela bota ovos e faz cocoricó. Não, ela é assanhada, né? Ela é enxerida e usou a expressão galinha. Aquela mulher é uma cobra.
Ou ela é uma cobra? Não. Ela é o quê? Ela gosta de homens casados, cuidado, não fique com ela. A esposa diz para o marido, né? Se ela morder a língua, ela morre envenenada. Enfim, uma figura de linguagem para dizer que ela é fofoqueira, para dizer que essa mulher é linguaruda, e usou a expressão cobra, galinha, tudo figura de linguagem, adjetivo e não nome próprio. Ora, esse ser Satanás, ele nunca existiu. Ainda que ele existisse ou exista, ele é onipresente. Então Pedro está se referindo aí à carne. Como é que esse ser pode estar, se ele existisse, ele poderia estar ao derredor de 8 bilhões de pessoas? Não, ele não, se existisse, ainda que ele existisse, ele não seria onipresente. Diz que os demônios são homens mentirosos de mentes cauterizadas. Meu querido, os diabos, os demônios estão aí de terno e gravata atrás dos púlpitos. Eu não estou generalizando, claro que existem homens sérios, que eles são vítimas do sistema. São vítimas, eles acreditam na existência do diabo, eles acreditam na existência do inferno. Eles são vítimas do sistema, mas a maioria sabe que o diabo nunca existiu e sabe que esse inferno nunca existiu, que inferno sempre significou sepultura. A única coisa que eu tenho que fazer o papel aqui do advogado dele. Eu vou falar dele para não falar diabo aqui, não só. Do diabo. Mas fazendo esse papel... Advogado do diabo, eu fico muito tranquilo, porque os diabos não existem. Os demônios não existem. Quer dizer que tudo isso que a gente faz aqui e tal, o diabo, tudo bem então? Não tem problema? Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o diabo, o demônio, nunca. Ué? Que está ensinando doutrina. Quem aparece? No Novo Testamento, era numa colônia judaica, e uma colônia judaica que falavam o grego e o latim. E os gregos de aquela época atribuían a un daimon, Demonio, y en neutro demonium, daimon, daimones en plural, que son deuses de segunda categoría. Los griegos y romanos eran politeístas. Entonces atribuían a un deus un poco especial, daimon, demonium, atribuían as coisas negativas.